Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E eu queria começar por agradecer a espantosa quantidade e qualidade das reações que eu tive ao meu último vídeo, relativamente, enfim, ao desprezo a que os analistas políticos, o comentariado e mesmo alguns autores políticos com responsabilidade, o desprezo com que eles se referem ao Chega e ao seu eleitorado, quando, antes das eleições, quase que nos imploram para irmos votar, porque a nossa participação é muito importante e o voto cada um conta, e isso é a essência da democracia. Enfim, esse vídeo que eu fiz, cuja capa é o Hermano José fazer troça da Ana Gomes, com uma citação da própria Ana Gomes, no qual ela referiu que o Chega é veneno, o partido é veneno, aquela gente é um veneno. Enfim, eu tenho já alguns vídeos, comecei este canal mais a sério há poucos meses, vídeos de diversos temas, desde a literatura, a história da música clássica, enfim, algumas análises, principalmente política externa, e apesar de eu gostar sinceramente dos meus vídeos e ter até bastante trabalho com eles, eu penso que os conteúdos do canal são bons, sinceramente, por isso é que eu ponho os vídeos, mas os meus vídeos têm uma audiência bastante reduzida, 150 views, um ou outro vídeo que seja mais, enfim, por algum motivo fique mais popular, tem uns 200, mas anda ali entre os 100 e os 150, alguns até menos, e de repente este vídeo já vai perto dos 8.000 views, não é? Foi, até em termos de subscritores, em 2 ou 3 dias dobrei os subscritores. Portanto, à minha pequena escala, um vídeo que eu considero viral em relação aos outros todos. E queria-vos agradecer pelos comentários muito positivos, pelos likes, enfim, pelas subscrições no canal. Não estava à espera, mas eu penso que o vídeo terá tocado um nervo, quer dizer, tocou um ponto sensível do nosso tempo, da conjuntura política atual, que é precisamente este. As pessoas de direita, durante anos e anos e anos e anos e anos, andaram reprimidos, quer dizer, nós andámos aqui reprimidos, não podíamos ser de direita, tínhamos que andar a disfarçar ou calados, sempre a ouvir em todo lado, fosse na televisão, nas escolas, nas academias, em todo lado, sempre a ouvir aquelas platitudes de esquerda constantemente e muitas vezes para evitar o conflito, até para não sermos prejudicados no emprego, ou mesmo em questões sociais, para não... ou mesmo em questões sociais, por vezes para evitar o conflito, evitar o confronto, nós fomos ficando calados, e agora já não toleramos esse desprezo, e essa opressão mesmo, eu falo abertamente, é opressão, porque são anos e anos e anos disto, porque agora há um partido que tem expressão eleitoral, que é um partido de direita, que é a segunda força política portuguesa, e eu acredito sinceramente que a breve trecho será a primeira e que felizmente, finalmente governará este país. Portanto, nós também já não temos que meter a viola no saco e podemos ser um bocadinho mais diretos, mais frontais e até diria mais corajosos em assumir as nossas opiniões políticas, porque afinal de contas nós não somos aqui nenhuns leprosos que defendemos teorias extremadas, radicais de franja, não. Nós já somos uma fatia considerável da população e do eleitorado e a tendência é para crescer, portanto já ninguém nos pode mandar calar, nem ninguém nos pode, enfim, silenciar através de posturas sociais mais politicamente corretas ou que sejam tidas como tal, que nós já não aceitamos isso. Eu penso que terá sido o sucesso, talvez tenha sido o sucesso do vídeo. Eu já agora aproveito, não posso deixar de o fazer, porque eu acredito que os conteúdos do meu canal têm qualidade, embora talvez não sejam a praia de toda a gente, nem toda a gente gosta tanto de música clássica, ou da poesia romântica inglesa, ou mesmo da história literária portuguesa, mas eu acho que há vídeos que valem muito a pena, até vídeos, por exemplo, um vídeo que eu fiz no cemitério de Montmartre, aliás, de Montparnasse, em que falo de algumas figuras da cultura europeia. Eu penso que isto também é muito interessante e aconselho-vos a verem, penso que não se vão arrepender. Bom, mas em relação ao tema de hoje, portanto fica aqui o meu obrigado. Em relação ao tema de hoje, eu vou fazer uma coisa que talvez seja um pouco desagradável. Eu não vou pegar na esmagadora maioria dos comentários positivos que me fizeram, alguns dos quais eu pretendo responder por escrito, mas eu vou aqui focar um comentário que, enfim, como escrevi no título deste livro, me parece tão superabundantemente buçal que eu não posso deixar de o fazer, sinceramente não resisti. E o comentário é este. De um tal de
Escalator 35, Escalator 35, não sei bem como é que devemos pronunciar isto. Passo a ler o comentário. Tu és obviamente inteligente e bem intencionado, mas a quantidade de calinadas históricas e ideológicas são imensas. O MFA era comunista de esquerda radical? Não é bem assim. Existiu uma ala mais radical e uma, a que prevaleceu e que tinha mais poder, que era moderada, ligada ao PS e ao socialismo democrático, o chamado Grupo dos Nove. Acho que refletes um pouco o modo como a tua geração percepciona e pensa a política. Só por isso já vale a pena ouvir-te. Ora bom, a senhora Escalator, senhor ou senhora, não é? Escalator 35 ou Escalator 35 ou como quiserem chamar. Eu vou ter que lhe responder este vídeo porque realmente o que o senhor ou a senhora aqui escreve é tão absurdo que, como digo, não resisto. Tu és obviamente inteligente e bem intencionado. Bem, para já esta história de tutear as pessoas, não é? Eu sinceramente não o conheço de lado nenhum, portanto este tocato lá para mim é dispensável. Tu és bem intencionado, és inteligente, o senhor não conhece de lado nenhum, portanto um bocadinho de modos não lhe ficava nada mal. Isto é a manobra clássica da captatio benevolentis, com que os escritores apresentavam os seus dedicatórios, na literatura clássica, aos patronos, qualquer coisa nos termos. Esta rude e humilde escritura, que apenas aqui lhe dedico, que me deu esforço, suor e trabalho, mas que obviamente está aquém da sua magnificência, como na época prévia à Revolução Francesa, quando dedicavam, enfim, aos príncipes eleitores, por vezes ao Papa, e desmereciam o seu próprio labor literário, a sua própria qualidade, apelidando ou adjetivando os seus trabalhos de rudes, humildes e toscos, quando nós sabemos que o escritor tinha posto ali todo o seu orgulho, todo o seu empenho. Era uma maneira de captar a benevolência de quem lia, enfim, por uma questão de falsa humildade. E depois vinha sempre um mas, não é? Mas aceita esta escritura porque penso que lhe pode trazer fama e proveito, e aí as pessoas revelavam-se. No fundo, se a escritura vai trazer fama e proveito ao seu dedicatário, significa que as pessoas acreditam, os escritores, que aquilo tem valor. Aqui é um bocadinho ao contrário, não é? Aqui uma captatio benevolentis, tu és obviamente inteligente e bem intencionado, mas, e agora vamos à mensagem aqui que esta pessoa realmente quis transmitir, mas a quantidade de calinadas históricas e ideológicas são imensas. Bom, quando se fala em quantidade de calinadas, não é? Parece que eu sou aqui um imbecil que não sei o que é que estou a falar. Uma quantidade imensa de calinadas. Bem, eu esperaria no mínimo 4 ou 5 exemplos. Para quem diz que eu estou a fazer uma quantidade imensa, na verdade só dá um exemplo que curiosamente eu já referi no vídeo e expliquei. Talvez este senhor talvez tenha déficit de atenção e precise de ouvir o que eu digo com mais atenção. Porque escreve ele, o MFA era comunista de esquerda radical. Não é bem assim. Bem, essa é uma novidade, mas já lá vamos. Não é bem assim. Existia uma ala mais radical e uma, a que prevaleceu e tinha mais poder, que era moderada, ligada ao PS e ao socialismo democrático, o chamado Grupo dos Nove. Bem, isto não é mentira, mas isto eu também referi no vídeo. Eu até referi que a apreciação do Henry Kissinger, que era o secretário de Estado da Política Externa americano, equivalente ao nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, e que obviamente não tinha interesse nenhum, até porque estávamos no contexto da Guerra Fria, não tinha interesse nenhum em que aqui prevalecessem os comunistas, achava, e disse isto abertamente ao Mário Soares, que eles iam perder, os socialistas iam perder esta quase guerra civil que houve em Portugal entre os socialistas e os comunistas. Portanto, ele acreditava que os comunistas iam triunfar. Mas não foi assim, porque realmente havia uma ala moderada do MFA, o chamado Grupo dos Nove, ligado ao Melo Antunes, que acabou por subir ao Partido Socialista e acabaram por triunfar. Mas isto eu também disse no meu vídeo. Isto não significa que o MFA não fosse um movimento claramente ligado ao comunismo, e o comunismo, que eu saiba, é a extrema-esquerda radical. Portanto, se havia uma pequena ala que não o era, nenhum movimento social e político é completamente homogéneo. Quer dizer, até na Guerra Civil havia os brancos e os vermelhos, os mencheviques, os bolcheviques eram todos comunistas, não é? Nenhum movimento é completamente homogéneo. Agora, que 90% ou mais do MFA era comunista, não é? Felizmente para nós não triunfou, mas isto não é nenhuma calinada histórica, quer dizer que o MFA era um movimento comunista. Aliás, eu referi isso no meu vídeo anterior, que houve ali um conflito e que felizmente ganhou não a ala do Lenin, na transposição para a Guerra Civil Soviética em 1917, mas a ala do Kerensky, que eram dentro da esquerda até já radical, a esquerda que era não tão radical. Ganhou o socialismo, não ganhou o comunismo.
Eu referi isso. Portanto, essa correção histórica, meu caro elevador, ou Escalator 35, é pensar um bocadinho antes de escrever. Aliás, talvez o senhor, que se julga tão culto, perceba mais de história do que o próprio Rui Ramos, porque eu tenho aqui a história de Portugal do Rui Ramos, quer dizer, coordenada por Rui Ramos, também com a participação do Nato Vasconcelos e Sousa, Nuno Gonçalo Monteiro, e relativamente à questão do 25 de Abril do MFA, é provável que eles estejam enganados, o senhor, que é um iluminado, é que está certo. Vamos ver o que é que se escreve aqui na página 721, a propósito do MFA, e passo a ler. O Exército permitiu-se este exercício de soberania porque se considerava agora uma instituição democrática, entre aspas. As comissões de classificação para promoções ou passagens à reserva tinham provocado a paralisação da ação de comando. No boletim do MFA, a 9 de setembro, a 5ª Divisão apelou à eleição nos quartéis de comissões de bem-estar e dinamização, com sargentos e praças, e propôs a substituição da hierarquia da autoridade por outra da confiança. Estão a ver o que é que isto significa, não é? Já não é uma hierarquia, uma meritocracia, não tem a ver com a competência, mas sim com a filiação partidária. E este democrático, entre aspas, significa obviamente comunista, porque, como sabem, a Alemanha de Leste também se chamava República Democrática Alemã, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas também havia imensas que tinham o nome de democráticas, não é? Ainda hoje a China, a República Democrática Popular da China. Quer dizer, este democrático, na verdade, é um eufemismo que significa mesmo, é comunista, é aquela tal questão da maneira como a esquerda manipula e joga com as palavras. Mas até agora ainda não o refutei. Tenho um pouco de paciência. Através destas comissões e depois das Assembleias de Unidade, os quartéis tornaram-se pequenos parlamentos, nas mãos de jovens oficiais. Eram estes, devido à guerra, que mais intimidade agora tinham com os soldados. Mas o MFA não se propôs apenas democratizar as Forças Armadas, mas também o povo, através de operações de dinamização cultural, orientadas pela 5ª Divisão. Sabemos perfeitamente o que é que isto significa. Dinamização cultural significa propaganda. Nunca se esqueçam que a esquerda manipula a linguagem. A guerra em África projetou-se assim sobre Portugal através de dois dos seus aspectos mais característicos: o comando dos capitães, a guerra feita por companhias assentadas neles, e a ação psicológica sobre as populações, vulgo propaganda. Agora note, Sr. Elevador, Escalator 35, talvez o senhor saiba mais do que a própria NATO, do que os próprios militares norte-americanos e os serviços de intelligence que estudavam a situação contemporaneamente. Passo a ler. A 30 de setembro, o governo norte-americano constatou um fenómeno sem precedentes. Umas forças armadas orientadas para a esquerda num país ocidental e membro da NATO. Os próprios oficiais, segundo o marxismo em voga, explicaram o fenómeno pela sua suposta proletarização, embora ao mesmo tempo admitissem que o MFA era um bloco elitista de oficiais exclusivamente oriundos de cadetes da Academia Militar. Então, quer dizer, os americanos preocupados com a derivagem esquerdista do MFA, eles que são assumidamente marxistas, do marxismo em voga. Mas eu é que estou errado, os oficiais americanos é que estão errados e o senhor é que está certo, não é? Mas continuemos. Página 725, da mesma obra. O PCP, com a sua velha prática de proselitismo conspirativo, ultrapassou todos. Já tomara a dianteira na ocupação de sindicatos e das autarquias, através aqui do MDP. A direção, ainda a mesma de 1945, com Álvaro Cunhal, ali o rei sol dos comunistas, não é? O senhor absolutista do poder, designou controleiros para cada um dos militares do MFA mais em evidência, fazendo marcação homem a homem. O primeiro-ministro, Coronel Vasconcelos, e a 5ª Divisão do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que secretariava a Assembleia Geral do MFA, caíram sobre a sua influência, a sua quer dizer dos comunistas. Enquanto os eurocomunistas de França e Itália investiam em eleições e coligações para chegar ao poder a partir de baixo, o PCP usava o MFA para, a partir de cima, dominar o Estado, aproveitando oportunidades que provavelmente não antecipara em abril de 1974 e atingindo objetivos muito para além das suas forças. No fim de 1974, o Conselho Superior do MFA parecia inclinado a proibir novos sindicatos que concorressem com os antigos sindicatos nacionais, organizados agora em intersindical e nas mãos do PCP. Quer dizer, fala-se aqui até em objetivos superiores às forças.
Fala-se aqui no controle total do PCP pelo MFA. E o senhor vem-me dizer que eu estou errado e que dei muitas escalinadas históricas quando digo que o MFA não era, enfim, uma força avançada, uma vanguarda do PCP, uma vanguarda militar do PCP. Talvez seja o senhor que devesse estudar um bocadinho mais de história e dar menos calinadas. Mas não nos fiquemos por aqui. Continuemos a analisar esta brilhante mensagem. Acho que refletes um pouco o modo como a tua geração percepciona e pensa a política. Bem, o senhor não faz ideia de que idade que eu tenho, a minha geração, mas que idade é que o senhor pensa que eu tenho? E que história é esta de que uma pessoa representa uma geração? Eu não lhe faço a descortesia de pensar, supondo que o senhor é um abrileiro, que toda a gente que participou no 25 de Abril é comunista, ou socialista, ou esquerdista. Eu não faço essa descortesia porque eu trato as pessoas como indivíduos e não geracionalmente. Portanto, para além disso ser uma visão genérica e coletivista da sociedade, bem aliás ao estilo do PCP, é bastante, enfim, descortês e revela até alguma falta de princípio presumir o todo, a parte pelo todo, e julgar que porque uma pessoa pensa de determinada maneira, toda uma geração pensa de determinada maneira. Bem, oxalá assim fosse, do meu ponto de vista, sinceramente, não é? Porque se eu penso como penso, é porque julgo que tenho razão. Portanto, gostaria que mais pessoas votassem no Chega e fossem de direita. Mas não é o caso, e em certa medida bem que não é o caso, porque tem que haver espaço para a liberdade, para a diversidade e para pensamento diferente, até porque nós podemos estar errados. Portanto, essa ideia de que eu represento uma geração, isso é uma maneira paternalista de desvalorizar, enfim, a minha opinião e a opinião das pessoas que pensam como eu. E acrescenta, só por isso já vale a pena ouvir. Aqui é o que se costuma chamar uma no cavo, outra na ferradura, está mais ou menos a elogiar, mas também ao mesmo tempo está, enfim, é como eu digo, isto faz-me lembrar um bocado daquela, olha, nos tempos coloniais, que o senhor com certeza abomina, e acerca dos quais terá certamente uma visão extremamente reducionista e até preconceituosa, mas nesses tempos realmente havia por vezes a moda de as elites urbanas e metropolitanas de Lisboa irem à África ver os colonos ou a população nativa para aprender os seus costumes, saber como eles pensam e ter uma maneira, era uma espécie de visita exótica para descobrir como é que interagiam as pessoas, não é? Eu dispenso, olha, sinceramente, eu dispenso o seu like, dispenso a sua subscrição e dispenso os seus comentários, porque isto aqui não é nenhuma visita, nenhuma turnê a lugares exóticos e pitorescos para observar, assim com uma distância irónica, crítica e sinuosa, como é que pensam esses tipos desta geração. Eu falo por mim. Portanto, se o senhor quiser saber como é que pensa a minha geração, se é suposto que todos pensamos da mesma maneira, comece a entrevistar as pessoas que o senhor julga que têm a minha idade. E esse tipo de paternalismos, esse tipo de excursões exóticas ao pensamento daqueles deslocadinhos do Chega, que têm umas ideias assim bizarras sobre as coisas e que o senhor vem ver como quem vai ao jardim zoológico visitar uns animais assim, enfim, estranhos e diferentes, a mim não me interessa nada. Portanto, o senhor pode ficar com pode pegar na sua subscrição e levá-la para onde muito bem entende. Dito isto, eu queria agradecer a todas as pessoas que subscreveram o canal, a todas as outras pessoas que subscreveram o canal e que tiveram opiniões críticas ou não. Como digo, a maior parte delas foi bastante elogiosa, mas com um mínimo de fundamento, um mínimo de lógica, um mínimo de racionalidade, porque realmente destes disparates andamos nós todos fartos e, olha, andamos nós todos a dizer essa grande palavra que anda na boca de todo Portugal. Chega. Muito obrigado a todos. Até à próxima.